Então é isso aí, tá começando mais um Diálogos, podcast da Câmara Municipal de Pedro Leopoldo, e essa semana vou receber o vereador Marcinho. Fala, Marcinho. Fala, meu amigo, grande Beleza? prazer estar aqui, né? E quero começar já com o meu bordão, né? Marcinho da Lua na voz. É isso. Marcinho da Lua na voz. Então aproveita e me fala desse bordão, como é que chegou esse bordão aí? Ele é pra política ou ele vem da época do Marcinho mais jovem? Cara, eu diante dos vídeos que eu comecei a gravar, né? Depois que eu tava na política, depois que eu ganhei para vereador, eu comecei a fazer os vídeos de cobrança, vídeo de elogios, e eu vi a necessidade de um bordão para começar minhas falas. E aí eu me associei, eu não sei se você tem conhecimento, quando eu era mais novo, né? Eu tinha a idade de 13 anos mais ou menos, eu cantava funk na igreja católica. Né? Isso, cantava, era MC Marcinho da Lua. E aí eu falei assim, pô, vamos associar o Marcinho que eu era com o que eu era hoje, com o que eu sou hoje, né? E eu falei assim, a música tem a ver com voz, então Marcinho da Lua na voz. E pegou. Não, pera aí, essa história já me chamou a atenção. Você cantava funk na igreja católica? Cantava funk na igreja católica. Como é que era isso, cara? O que acontece? Naquela época, existia um programa dentro da igreja, né? Uma atividade que chamava Arcanjos, que era só para jovem e adolescente. E era coordenado pelo Vanderlei Dias, que também foi vereador. Uhum. E aí, cara, a gente via sempre algumas maneiras, algumas manobras de estar envolvendo o jovem naquela época. Entendi. E aí, eu via que muitos jovens, né? O Vanderlei, na verdade, teve essa visão, via que muitos jovens curtia a levada do funk. E era um funk não com apologia nem nada, mas sim um funk voltado com as letras das igrejas católicas, né? E aí o Vanderlei viu em mim um grande potencial e a gente foi. E aquilo ali foi um período na minha vida que me ajudou bastante, porque foi ali que eu desbravei na população. Porque eu era um menino muito acanhado. Mas a partir daquele momento que eu comecei a cantar e tal, participar dos eventos, então cantava em Belo Horizonte direto, em disputa de rap, de rima. Você tem a manha? Fui pra São Paulo, eu não tenho a manha muito da rima, né? Mas eu cantava. Ia lá e já levava minha letra e cantava. Ah, tinha a minha parte, tem a letra e tudo mais e cantava. E aí, teve uma época que eu fui lá pra Canção Nova, em São Paulo, que cheguei lá e cantei, aí o pessoal foi me encantando com aquilo ali e tudo mais. Montei na época o grupo de dançarino que teve, era os Angels Boys, Marcinho da Lua e os Angels Boys. Aí todo evento que tinha, a gente tava lá, mano. Sério, viu? Sério. Você lembra alguma música? Lembro. Tem uma que é muito conhecida na época, que é a paróquia de Lagoa de Santo Antônio, ela chama Paróquia Santo Antônio. E aí, naquela época, a gente fez uma letra para cantar na festa de Santo Antônio. E ela falava assim, é Santo Antônio, é Santo Antônio, é Santo Antônio, a bala geral. É Santo Antônio, é Santo Antônio, é Santo Antônio, vem combatendo o mal. Entendeu? Que da hora, mano. E mano, tem outras. Eu não sabia disso, cara. Aquela música como Zaqueu, a gente fez ela também na levada do funk. E assim foi desbravando várias. Aí a gente foi pegando algumas músicas que já cantava na igreja e trouxe ela pro ritmo, né? Tem uma música que eu também lembro que ficava muito boa, que falava assim, conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome ao pequeno, que tem o dom de amar, que sabe perdoar, que deu a vida para nos salvar. Manda, Senhor, o teu Espírito para consagrar meu coração. Manda, Senhor, o teu Espírito para transformar meu coração. E assim foi indo. Que doideira, mano. Que doideira. Da hora demais. Me conta uma parada aqui. De onde que veio o Marcinho da Lua? Do bar do Teotônio Batista, eu sei. Mas o Marcinho da Lua foi dessa época, mano. Como é que foi essa infância? Seu pai, sua mãe? Eu fui nascido e criado no bairro da Lua, né? Nosso querido Teotônio Batista. E ali, meus pais com grande comunicação na igreja, na sociedade em si, né? São duas pessoas que eu louvo a Deus todo dia pela vida do meu pai, pela vida da minha mãe. Eu falo sempre que ele meu pai e minha mãe é a minha base de vida.
Até hoje, mano, eu tenho 30 anos. Até hoje, até meus problemas eu levo pro meu pai e pra minha mãe pra me ajudar a resolver, entendeu? Eles são minha base, eles que me auxiliam em tudo. Pra te falar a verdade, Marcelo, hoje, se eu bater no peito e falar assim, que as coisas, até bens materiais que eu tenho hoje, se eu falar com você, se 5 coisas que eu tenho eu consegui sozinho, é muito, mano. O resto tudo foi meu pai e minha mãe que me ajudou, entendeu? Eu falo isso com meu irmão direto. Meu irmão tem um filho. E eu falo isso sempre com ele, eu falo assim, Juninho, você nunca vai poder falar com seu filho aquele velho ditado que você vai dar pra ele aquilo que você não teve. Geralmente a gente usa essa palavra, né? Não, vou dar pro meu filho aquilo que eu não tive. Eu e meu irmão, nós nunca vamos poder falar isso, sabe por quê? Porque a nossa infância, a gente teve de tudo. Tudo que a gente queria, nossos pais nos davam. E eu fui criado, bem dizer, com vó, porque meu pai e minha mãe sempre trabalhou fora. Minha mãe trabalhava no Belvedere, em casa de família. Ia na segunda, no domingo de noite, às vezes, e só voltava na sexta. Sério, mano? Tinha que dormir lá? Isso, meu pai trabalhava na caldeiraria, viajando em parada de forno. Tinha dia que ficava 50 dias em casa. Sério, velho? E assim, hoje... 50 dias fora? Fora de casa. Assim, hoje eu tenho uma cena, Marcelo, que eu nunca vou esquecer na minha vida, cara. Eu lembro como se fosse hoje. Eu tinha 11 anos, né? Meu pai saiu com uma viagem pro Ceará. E com planejamento de ficar 30 dias, cara. Chegado lá e ficou 50. E naquela época não tinha telefone. Ficava difícil até mesmo de transferir dinheiro pra gente. E aí, cara, as coisas começaram a apertar na nossa casa e tal, passando por uma certa dificuldade. A minha mãe pegou nós, eu e meu irmão. Minha mãe, mulher, assim, guerreira, corajosa mesmo, sabe? Nunca poupou o trabalho. Pegou nós, levou nós lá pra Conceição do Mato Dentro, na casa do nosso tio que nós tinha lá. E nós ficamos lá durante uma semana. E a cena que eu não esqueço é meu pai chegando para nos buscar. E toda a vida, já nasci com 4 quilos. Toda a vida eu fui esse gordinho que eu sou. Então, tipo assim, eu lembro que meu pai chegou, cara. Sério. Já nasci com 4 quilos. Sério, já nasci com 4 quilos. E aí meu pai chegou. Naquela época tinha um salgadinho, até hoje tem um fandangos de bacon. Eu era apaixonado por esses fandangos. Meu pai chegou com um carro cheio daqueles fandangos e tudo mais. E aquilo ali impactou minha infância. Porque a partir daquele momento eu comecei a dar valor, cara, até um prato de comida que eu como. Então o desperdício já não fez mais parte da minha vida a partir daquele momento. Entendeu? Porque, graças a Deus, não chegou a faltar. Mas teve prestes a faltar. Beirou. Mas teve prestes a faltar. E esse prestes a faltar impactou a minha vida. Que eu falo sempre, cara. Eu falo sempre. Enquanto eu tiver condições e sabedoria para ajudar alguém nessa linha, eu tô sempre disposto a ajudar. Porque eu já vivi isso e sei o quanto é ruim. Entendeu? E aí, cara, essa infância nascido assim, a minha família bem representada, comecei, né, a frequentar esse grupo na época dos Arcanjos, juntamente com o Vanderlei, e ele pôs esse nome, MC Marcinho da Lua. E eu peguei o Marcinho da Lua pra mim, e aonde que eu vou, todo mundo, quando me chama da Lua, é Marcinho da Lua, ou senão, ou da Lua, porque sabe, criei essa característica e não abro mão dela por nada. Aonde que eu tiver, eu sou o Marcinho da Lua. Teve um episódio muito importante essa semana que uma crítica construtiva, na verdade, né? Construtiva, mas no momento eu tive a resposta em cima, baseada naquilo que eu fui questionado, muito, não vou falar radical, mas impulsiva. Por quê? Uma pessoa chegou perto de mim, eu estava num supermercado, eu estava de bermuda e chinelo, durante a semana. E aí a pessoa falou assim, eu sei por ser um vereador, andando de bermuda e chinelo, no meio da semana. Aí eu fui e respondi pra pessoa assim, antes de eu ser o vereador, já era o Marcinho da Lua. Então, tipo assim, todo dia eu prezo isso, pra não perder a minha característica, a minha essência. Todo dia eu prezo pra não perder de onde que eu saí, quais os degraus que eu percorri pra chegar até aqui, entendeu? Isso é muito importante, mano, na nossa vida. E eu levo isso na risca. Ninguém pode bater no peito e falar assim, o Marcinho mudou, o Marcinho já não é mais o mesmo, porque eu continuo sendo o mesmo Marcinho que eu era. O mesmo Marcinho que trabalhou na caldeiraria, o mesmo Marcinho que trabalhou no depósito de construção, fazendo entrega, batendo na porta da casa dos outros para fazer entrega, o mesmo Marcinho que trabalhou no Lava Jato, lá no começo, lavando carreta cheia de resíduo, sou o mesmo Marcinho até hoje, entendeu? Não tem vaidade,
Gosto sim de andar bem arrumado, Lógico. mas tem o seu tempo. Todo mundo quer crescer. Uma coisa que você quer evoluir. vai ver, eu sou chato com isso, sempre você vai ver, esse aqui é meu companheiro, ó. Na onde que eu vou, ele tá comigo. Paro, pintei meu cabelo, não tem muito cabelo, mas gosto de pentear. E é isso, mano. Eu vivo assim. Me conta uma coisa aqui, velho. Quanto que você acha que fez falta, ou se fez falta, ou se foi mais aprendizado do que falta, essa questão de sua mãe passar de segunda a sexta na casa de uma família, ou de domingo a sexta na casa de uma família, e seu pai passar 30 dias fora trabalhando, porque mesmo você sabendo que era para vocês, o crescimento familiar, para casa, mas quanto que você acha que se isso fez falta de alguma maneira? Olha, de verdade, falta sempre faz, né? Mas uma proporção muito pequena pra mim. Porque quando eles chegavam em casa, eles não poupavam tempo com nós. Uhum. Entendeu? Eles trabalhavam, tinham sua função, mas quando eles chegavam em casa, o tempo deles era só pra eles. Só pra nós, na verdade, pra mim e pro meu irmão. Uhum. E até hoje já não moro mais com meus pais, né? Moro com a minha família, mas hoje eu chego na casa dos meus pais, eles podem estar fazendo o que for. Todo mundo para, vai lá pra varanda, senta eu, meu irmão, meu pai e minha mãe. Se os três estiver lá, eles param tudo que eles estão fazendo e senta lá. Hoje tem o meu sobrinho, o João. Menino, assim, veio trazendo uma luz pra nossa família. E ele, onde que tiver, para lá, Marcinho da Lua chegou. E já fala assim, já sai lá pra fora e senta todo mundo. Então, ou seja, nós criamos esse laço familiar muito forte, mesmo a gente sendo criado, bem dizer, com vó. Uhum. Porque a nossa avó, né, tanto do lado do meu pai quanto do lado da minha mãe, sempre nos ensinou o valor do pai e da mãe. E a gente nunca deixou passar isso batido. Entendeu? Eu falo que por eu ser um jovem, né, de 30 anos, e por não morar com meu pai e nem com minha mãe sempre usa uma fala que eu nunca vou esquecer. Menino, se precisar de eu dar no seu um couro com 30 anos, eu te dou. Ela fala isso comigo até hoje. Fala isso também. Entendeu? Então, ou seja, criou aquele respeito. E esse respeito é coisa que eu não abro mão nunca. Até hoje chego lá, benção pai, benção mãe. Como é que o senhor tá? Como é que a senhora tá? Senta, conversa. Não é que eu sou mais apegado ao meu pai, mas eu tenho mais abertura com meu pai pra gente conversar. É. Eu falo muito da minha mãe, mas só que abertura mesmo eu tenho mais com meu pai. E meu irmão já tem mais com a minha mãe. Entendeu? Se eu chego lá em casa e falo assim, mãe, cadê meu pai? Aí saiu aí. Eu sei aonde que ele tá. Eu sei os pontos que ele frequenta, eu sei aonde achar ele. Agora, se eu chegar lá e perguntar meu irmão, ou se meu irmão chegar lá e perguntar minha mãe, cadê meu pai? Meu irmão não vai conseguir achar. Mas meu irmão acha minha mãe. Eu já não consigo. Então, ou seja, pela afinidade que nós criamos, pelo aquele convívio, né? E o ser amigo, que eu falo sempre. Minha mãe é minha rainha, meu pai é meu herói. Mas além de herói, meu pai é meu amigo. Uhum. Eu lembro que quando eu fui casar, meu pai me deu um conselho que eu levei pro resto da minha vida. Trabalhava no depósito na época, cheguei lá na casa da minha mãe e falei assim, mãe, eu vou casar. Aí minha mãe virou pra mim e falou assim, constrói aqui em cima, coisa de mãe, né? Uhum. Porque quer ter o filho perto, debaixo da asa. Constrói aqui em cima, você já trabalha no depósito, vai ser mais fácil, tudo mais, só fala com seu pai. Aí beleza, esperei chegar. Aí na hora do almoço, eu já almoçava lá em casa, que o depósito era perto. Cheguei, o pai, minha mãe me deu ideia sobre me construir aqui em casa, vou construir aqui e tal. Meu pai virou pra mim e disse assim, aqui em casa não. Eu virei as costas e voltei pro serviço, nem almocei direito. Ficou e aí chateado? trabalhei a parte da tarde, aí na hora que eu cheguei lá, 5 horas da tarde, meu pai me chamou e com grande sabedoria chegou perto de mim e falou assim, meu filho, não é que eu não quero que você constrói aqui, não é que eu não quero que você mora perto de mim. O negócio é o seguinte, já pensou um dia estressante, você trabalhou muito hoje? Eu falei assim, trabalhei. Tá estressado? Tô assim, estressado não, mas cansado, né, pai? Eu falei, pois é. Já pensou você chegar aqui dentro da sua casa, tá o amor da sua vida, que é a sua mulher, e do outro lado a mulher que te gerou, a sua rainha, discutindo por coisinha boba, uma toalha que uma esqueceu no pedaço da outra. Você já pensou nisso? E além de tudo, o homem tem que ter responsabilidade. O homem tem que ser homem, onde que for. E quando eu tirei sua mãe de casa, eu fui homem. E faço o que for preciso. Ajuda você a comprar a casa, o que for preciso de fazer,
eu faço. Mas aqui em casa você não vai construir, não. E foi o melhor conselho que eu tive. Ele foi sábio pra caramba. Demais, você não tá entendendo. Demais, mas demais mesmo. E aí eu corri atrás, comprei a minha casa na época, ele me ajudou. Me ajudou mesmo. Foi uma grande surpresa que no dia da negociação da casa e tal, eu negociando a casa, ele chegou e falou assim, ó, pode aumentar o valor X aí que eu vou dar ele. Aumentou o valor, pum, ele pagou a parte dele, me ajudou na casa. E ele e minha mãe. Então assim, meu pai e minha mãe pra mim é tudo, cara. Tudo. Eles é tudo. Vou na casa da minha mãe todo dia. No dia que eu não vou, ela me liga. Uai, o que aconteceu? Você não veio aqui hoje? Todo dia eu vou na casa do meu pai e minha mãe. Todo dia. E no dia que eu não vou, a gente conversa por ligação, mas conversa. Todo dia. Eu não tenho esse privilégio. Não vou todo dia lá na casa da minha mãe, não, porque eu não moro perto. Moro longe da minha mãe. Não moro longe. Mas dá o quê? Dá uns 15 km. E, porra, correria e tal, vai lá, vai pra cá e tal, não dá. Mas aí conversa com minha mãe também. Me conta uma coisa, sua avó que te criou, ela é viva ainda? Como é? Não, infelizmente eu não tenho nenhum avós mais. Nem do lado do meu pai, nem da minha mãe, não tem mais não. Como é que foi esse negócio? Faleceu, né? Quando foi que ela morreu? Eu não lembro o ano direitinho, mas foi um baque muito grande. Foi as duas. Você lembra o que foi? As duas. A primeira... As duas moram perto? Morava perto? todo mundo perto. Nós, tipo, era... Seu pai e sua mãe sempre do bairro da Lua. Quarteirão. A família da família da Lua. No quarteirão ali. Aí, a minha avó, a Dona Euride, que Deus a tenha, que é a mãe do meu pai, ela que é a que mais ficava com vocês. Na verdade, as duas ficavam. Um período ficava uma, um período ficava outra. Tá. Entendi. E minha avó, mãe da minha mãe, morava as duas, na verdade, moravam tudo parede e meia com nós. Entendi. Minha mãe conta que tinha dia que, né, como eu já nasci com 4 quilos, igual eu falei, tinha dia que eu chegava lá pra almoçar, almoçava lá em casa, ia na casa da minha avó, almoçava de novo, ia na casa da outra avó e almoçava de novo. Almoçava 3 vezes. E repetia esse bobear 3 vezes. E aí, cara, por morar tão perto, criou esse baque. A minha avó, mãe do meu pai, a Dona Euride, ela teve uma doença, né? Então ela passou um período doente. Então aquilo ali foi um sofrimento que, querendo ou não, ela descansou. Então foi mais comovente pra gente. A gente aceitou. Uhum. Agora minha avó, mãe da minha mãe, minha avó Maria, já não foi tanto. Eu lembro que Dia das Mães... Foi num domingo, a festa do Dia das Mães. A gente fez um festão pra ela, fechamos a rua, ela gostava muito de forró. Fechamos a rua, pôs um forró, cantava pra ela. Isso foi no domingo, cara. E eu tinha um costume de todo dia de manhã, eu saía de casa, antes de ir pra escola, eu passava na casa da minha avó. Na quarta-feira, eu não passei na casa da minha avó. Saí atrasado pra escola. Não passei na casa da minha avó e acelerei pra escola, cara. E foi dado às 9h30, 10 horas da manhã. Eu fui chamado dentro da sala de aula. Puta merda. Pela diretora. Virou pra mim e falou assim, ó, Márcio, tem uma pessoa querendo te falar com você e tal. E saí lá, era minha tia, mano. Minha tia, irmã do meu pai. Se minha tia tá aqui, eu falei, pô, o que ela veio fazer aqui? Buscar eu na escola? Eu vim te buscar. O que aconteceu? Não, chegar lá eu te falo. Você tinha quantos anos? Eu acho que eu tinha 15 a 16 anos. Ou seja, já entendi alguma coisa. Já entendia. Aí ela foi me buscar, eu lembro como se fosse hoje. Ela foi me buscar e aí no meio do caminho ela me falou. Ela falou assim, a sua avó Maria morreu. Aí eu falei, mentira, não, morreu. Normal, mano, do nada, bem de saúde, do nada, pum, deu um infarto e faleceu. Em casa? Em casa. Pô, mano, se você passa, hein, velho, lá... E o meu maior remorso foi esse. Mas aqui... Pois tipo é. Assim, remorso não, né, mano? Mas tipo assim, talvez eu fiquei foi a maior sorte, porque imagina fiquei... você encontrar sua avó morta. Então, mas o horário não ia bater, ela ainda tava em vida. Ela tava viva ainda? O horário que eu sempre passava. O que mais me deixou magoado foi isso. Eu disse, pô, logo no dia que eu não passei, aconteceu isso. E assim, menino, né? Fiquei com aquilo ali na cabeça e tudo mais e tal. Mas eu sempre fui um cara de muita fé, Marcelo. Muita fé mesmo. Sempre fui um cara de muita fé, mano. E aquilo ali, a fé em Deus, me fez
e aceitando e levando a vida, e assim foi tocando. Mas as duas vó minhas, tanto do lado do meu pai quanto do lado da minha mãe, ela que nos criou e criou bem criado. Entendeu? Passava todo relatório pro meu pai, pra minha mãe, se nós aprontava, eles ficavam sabendo. E assim aprontava? E aprontava? Mas eu tinha uma vantagem. Eu aprontava na escola, mas minha mãe não era chamada na escola. Você conseguia Porque eu cobertar. sempre fui um cara bom de ideia. Eu sempre dobrava as professoras. Não, chama não, pelo amor de Deus. Minha mãe vai vir arrebentar o todo. Se minha mãe vir aqui, pura mentira. Agora meu irmão não conseguia dobrar as professoras. Minha mãe ia direto. Minha mãe chegava lá em casa chorando de reunião do meu irmão. Por causa que, além de ser bagunceiro, meu irmão era debochado. Aí eu chegava chorando e eu não, eles nem chamavam. E aí o que acontece? Eu era um cara assim, inteligente, entre aspas, porque eu fazia bagunça, me redimia, mano. E como é que eu me redimia? Olhando os meninos mais novos que eu. A creche que nós frequentávamos mesmo, eu que era o líder, né? Ia lá e cuidava das crianças e tudo mais. E assim fui tocando a vida. E graças a Deus, consegui formar o ensino fundamental, o ensino médio, né? E tudo nessa levada. Sempre fui um cara de grupo, conversado, extrovertido, mas inteligente também. Vou te falar uma curiosidade, você não vai acreditar. Se eu falar com você que uma vez eu estudei para uma prova na minha vida um dia anterior, é mentira. Eu nunca estudei para a prova um dia anterior. Nunca. Você estudava antes? Eu sempre achava o seguinte, tinha essa tese comigo, se eu não aprendi dentro de um mês a professora ensinando, eu não vou aprender na noite, não. E aí, o que você fazia? Ih, meu filho, ficava lá no dia. Quando eu via a aula interessante, eu ficava lá, ficava focado e tal. Quando chegava perto da prova, eu já sabia que era daqui uma semana. E eu, além da que a professora passava, uma semana antes eu começava a tentar gravar. Porque eu sempre fui um cara bom de memória. Por isso que eu era cantor, ué. Eu gravava as letras. Uhum. Hoje em dia você vê que. Até hoje, você vê quantos anos quase que eu cantava. Eu cantei aqui pra você, eu achava que eu nem ia lembrar mais, mas na levada aqui na ideia, eu lembrei da letra da música. Coisa que eu achava que eu nem lembrava mais. Entendeu? Então, consegui formar e graças a Deus, formei ensino médio, que foi um orgulho grande pra minha mãe. E a gente vê, Marcelo, por quê? Por a gente ter vindo de uma comunidade carente, cara, muitas pessoas não teve oportunidade. Uhum. Parou no meio do caminho. Entendeu? Muitas pessoas se foram, outros estão presos na minha juventude. Entendeu? E eu olhando hoje pro lugar que eu tô, cara, de verdade. Claro que eu tenho grandes sonhos ainda. Mas hoje eu me sinto realizado. Por tudo, as oportunidades todas que Deus me deu, juntamente com a minha família. Entendeu? Porque acontece? Muitos amigos meus ficaram no meio do caminho, cara. Muitos amigos meus ficaram no meio do caminho. Ou se envolveram com coisa errada, ou até mesmo estão atrás das grades, entendeu? E você vê aquilo ali, você fica assim, pô, eu sou agraciado. Eu tenho isso comigo, eu me sinto isso, eu sou iluminado. Uhum. E eu me sinto um cara iluminado, abençoado por Deus. A Bíblia fala que Davi errou, mas era segundo o coração de Deus. Relata que Pedro negou a Jesus, mas foi o primeiro que Jesus apareceu para ele. Mas por quê? Era segundo o coração de Deus. Erro muito, falho muito, mas Deus me ama. Deus me ama. E eu amo Deus. Somente isso. Me conta uma coisa aqui. Qual foi o último papo, cabeça, sobre a vida com seu pai? Você lembra? Deve ser recente. Vocês Recente. Foi agora na Semana Santa. O que foi? Me conta. Semana Santa, a gente reuniu a nossa família e fomos, né, pra uma casa lá no São José da Serra. Aí, cara, chegou a noite, um dia antes da gente vir embora. A gente ia vir embora na segunda, né? Na segunda? Isso, a gente ia vir embora na terça-feira de manhã. Na segunda-feira à noite só ficou eu, meu irmão, meu pai, só a minha família, né? E a minha companheira, meu irmão, sentado assim e tal. E ali a gente começou a conversar, mano. Partilhar coisas da vida. E meu pai, ele não poupa de nos dar a visão da vida. Ele não poupa isso. Ele sempre, toda vez que ele tem oportunidade, ele sempre conversa com a gente sobre isso. Quantos anos que ele tá? Meu pai hoje tem 56. Pô, novão, hein? Caramba, novão. 56. Ele. E aí, cara, meu pai já viveu muita coisa,
né? O cara veio, sofreu muito na vida, veio do pouco, entendeu? Conseguiu sem estudo uma profissão boa. Ele é soldador, né? Querendo ou não, no mercado hoje do trabalho, uma pessoa que não tem estudo, um soldador hoje ganha bem. E ele veio dessa levada dos antigos, da velha guarda, entendeu? Nessa profissão. E aí a gente estava sentado na mesa conversando sobre isso. Sobre a vida. O que a gente já passou, entendeu? E a gente valoriza muito esse tempo em família, mano. Muito, muito, muito mesmo. E é um momento que a gente mais se vê, é o que eu mais consigo ver, o meu pai e a minha mãe à vontade, mano. Eles têm isso com eles. Eles só ficam à vontade quanto eu e meu irmão tá na visão deles. É nesse momento eles estão à vontade. Entendeu? Tipo assim, se nós estamos por perto, ele fica à vontade. Mas se eu não fosse na viagem, ficasse aqui e meu irmão tivesse ido, pra eles não ia ser a mesma coisa. Entendi. Estava lá, mas com o pensamento aqui. Como é que o Marcinho tá lá? Entendeu? É isso, mano. E a última conversa que a gente teve sobre a vida foi nesse dia. Na segunda-feira, logo, né, na segunda-feira, no feriado de Tiradentes, não foi? Dia 21? Foi. Feriado de Feriado de Tiradentes. sexta, Isso, da Paixão. Isso. E no dia 21, na segunda-feira, no dia 21, a gente tava conversando, eu mais meu pai, e a minha família, meu irmão, minha mãe, e a gente tava falando sobre a vida. E assim, a gente erra, a gente é falho, entendeu? Mas eu peguei uma frase que eu escutei pra mim que eu nunca mais vou esquecer, mano. A gente nunca perde na vida. A gente só ganha. Você vai me falar por quê? Porque quando a gente não ganha dinheiro, a gente não ganha bens materiais, a gente ganha a experiência do erro que a gente cometeu. E não tem nenhuma maneira melhor de aprender do que com erro. Mas só que é o seguinte, para errar, ou até mesmo para dar bem, você tem que arriscar, mano. Tem que tentar. Tem que arriscar. E o arriscar, eu sempre falo isso, eu carrego isso comigo. Sempre na minha vida, existe 3 fatores. O habilitado, que é o que confia, que é eu, que sou habilitado. O habilitador é quem confia em mim. Mas antes disso tudo, lá atrás, quando eu estava no ventre da minha mãe, já existia o propósito de Deus. Então, mano, se tem o propósito, acabou, filho. Você pode percorrer, pode oscilar, mas o propósito vai ser só um. Você vai chegar. Uma hora ou outra, você vai chegar. Entendeu? Então, tudo que acontece na minha vida, até meus erros, porque muitas das vezes não é aquilo que Deus quer, mas por rebeldia nossa, a gente quer escutar o nosso coração, a gente acaba errando, falhando. Mas a gente aprende. Cara, eu costumo falar que tem isso na Bíblia. Em tudo dai graças. Verdade. Em tudo dai graças. E eu penso, minha vida eu penso assim sempre, velho. Tipo assim, outro dia, segunda-feira passada, minha moto estragou aqui na MG424. 10 horas da noite. E empurrando minha moto assim no escuro, velho. E orando, mano. Por quê? Porque eu tinha certeza absoluta, velho, que a minha moto estragou pra eu evitar um acidente ali na MG10. Deus me tirando de um acidente ali na MG10 porque não tá na minha hora. Então tudo, velho, eu tenho isso comigo. Tudo que acontece, uma coisa ruim, igual você falou, algo ruim aconteceu, certamente é Deus te livrando de uma situação, ou Deus te mostrando que esse não é o caminho que você tem que vir por cá. Em tudo dá graça. Eu levo minha vida assim também, velho. Eu também sou desse jeito. Mas eu tenho uma observação que talvez você não tenha prestado atenção nisso. Nós, seres humanos, a gente nunca é acostumado a precaver as coisas. Você já notou isso? E trazendo para o mundo espiritual, é a mesma coisa, mano. Muitas das vezes, se a gente sair daqui, dependendo do horário, a gente vai entrar dentro do carro e vai sair. Mas se ali na MG 424, o carro perdeu o controle, a primeira coisa que a gente vai falar é o quê? Deus, para esse carro, não é? Deus, me livra disso. Mas por quê? Na hora que a gente foi entrar dentro do carro, a gente não entregou. Ô Deus, toma a direção, faça isso. E aí, cara, tendo essa tese, eu creio também nisso que você fala, que todo atraso tem um benefício. Tudo aquilo que vem para atrasar o processo tem um benefício.
Olha só pra você ver. Aquele povo naquele tempo andou no deserto. Era pra eles terem andado 40 dias. Mas eles andou 40 dias e 40 noites. Mas por quê? Porque murmuraram, mano. Reclamava. Não conseguia ver o que você viu. Em tudo dai graça. Diferente de Jesus. Jesus caminhou só 40 dias. Mas por quê? Propósito. Ele já sabia que aquilo ali fazia parte do processo, cara. Então, o que a gente vive, o processo tem que vir sobre a nossa vida. Porque não há propósito sem processo. E não há processo sem propósito. Esse caminho que a gente percorre até o sonho desejado é o caminho que a gente tem que percorrer. Se a gente não percorrer esse caminho, mano, a gente se perde. Aí o propósito vira o quê? Um propósito infalível. Acabou, faliu. Uhum. Diferente quando tem propósito que você põe Deus na frente, as coisas acontecem. E você começa a ver que tudo é propósito de Deus. O pneu furou. Deu graça. Não, pai, eu sei que ali na frente o Senhor tá me livrando. Uhum. Outros na sua posição, em vez de ir orando, empurrando a moto, ia xingando, reclamando, chutava a moto, deixava pra lá, chamava um Uber e ia embora. É. Entendeu? Muita gente me perguntou por que você não jogou a moto no mato e voltou buscar. Você tá louco, rapaz? Entendeu? Um negócio que eu me ajuda pra caramba. Só você sabe o valor que ela tem. É o valor. O valor do seu suor, na verdade, preço, é ela, não é preço, velho. É valor. Isso. É dar valor para as coisas. As coisas. E eu falo isso com os meus filhos, assim, ó. Não é preço. Isso aqui tem um preço. É valor, velho. Então, tem coisa que não tem valor. Um abraço não tem valor. Aliás, não tem preço. Isso. É valor. Quando você encontra com seu pai, aquilo não tem preço. Não tem. É valor. Infelizmente, no mundo que a gente está vivendo hoje, as pessoas têm perdido o valor. Hoje você vale mais o que você tem do que você é. É. Por que eu prezo tanto para não perder a minha essência? Por causa disso. Hoje, por eu estar, porque é passageiro, como vereador, eu tenho algumas bajulação que eu não tinha quando eu era entregador de depósito lá do Bairro da Lua. Uhum. Entendeu? Uhum. Então, ou seja, por isso que você não pode deixar emocionar, porque é passageiro. É. Quem vai me garantir que daqui 4 anos eu vou reeleger é o meu trabalho e se for propósito de Deus. Porque tem muita gente que trabalhou muito e não se reelegeu. Entendeu? Então, ou seja, tudo é propósito de Deus. A minha vida é assim, eu sigo nessa. Até quando eu erro, se quebrar jogão lá embaixo, eu sei que é propósito de Deus. Porque é melhor você estar lá embaixo, se reconstruir acertando, do que você estar lá em cima errando. E você acha que qual que é o que você acha que é o propósito de Deus na sua vida? Olha, porque imagino que dentro da sua resposta você vai encontrar talvez a explicação de você estar na política. Você fala pra mim profissional? De qualquer coisa. Vamos levar pro lado profissional, que é o que a gente está aqui hoje, eu exercendo o cargo de vereador. Eu tenho que o meu propósito não tá só aqui. E eu almejo ir além. E para mim chegar até aqui, eu comecei a aceitar o meu processo lá atrás. Na primeira palavra profética que eu recebi um dia, um determinado pastor chegou perto de mim, falou assim, Marcinho, menino, na verdade, né? Eu tinha 17 anos. Menino, você vai ser líder, né? Onde que você pisar, você vai ser líder. E eu tomei aquilo ali pra mim, naquela hora ali. Eu falei amém com gosto. Eu aceitei aquela profecia pra mim com gosto. E assim, e realmente, Marcelo, depois daquilo ali, eu fui líder em vários lugares. Cheguei uma época que eu parei em casa, eu falei assim, gente, eu tô com tanta coisa, mas eu tenho que saber administrar. Cheguei numa época eu era, antes de ser vereador, eu era líder do grupo de homens da minha igreja. Eu era, não, líder no grupo de homens ainda não. Eu era líder do Grêmio Estudantil, presidente do Grêmio Estudantil na época que a gente estudava. Comecei sendo líder de sala. Cheguei e tal, os meninos que me indicou. Vamos pôr o Marcinho, gente. Marcinho é gente boa, vai olhar nosso lado. Põe o Marcinho. Virei líder de sala. Fui pro Grêmio Estudantil. Naquela época era eleição. Você anotava o nome e punha na caixinha. Ganhei com 600 e poucos votos na frente do segundo colocado. Na época da escola.
Os 3 turnos diferentes. Eu era do turno da noite. Fui para a eleição de presidente da associação do Teotônio Batista. Ganhei a eleição, mas não pude assumir por causa de um débito que tinha a associação. E estava meio embananado e está até hoje. Então não pude assumir. E aí, depois disso, quando eu trabalhava no depósito, que foi o serviço antes de eu entrar para a prefeitura, que eu trabalhei num cargo da prefeitura, eu era líder na igreja, eu era líder no futebol, na pelada, e mais o quê? E trabalhava como líder na época da... Não, já estava na prefeitura. E já era líder na prefeitura na época, já era um dos encarregados. Então, ou seja, eu tomei aquilo ali para mim, eu abracei a questão de liderança. Uhum. E aí, cara, eu trabalhando na época, né, trazendo pro lado profissional, trabalhava no depósito de construção e ia muito nas casas, fazia entrega e tudo mais, fui tomando conhecimento das pessoas, as pessoas foram me conhecendo. E aí eu tinha um falecido tio meu, chama Fuscão, ele candidatou uma vez, mas não teve sucesso. Mas ele conseguiu ver em mim um grande potencial. E começou a implantar isso na minha cabeça, mas só que eu não gostava daquilo ali. Aí ele começou a implantar na cabeça da minha mãe. Parecida, mas assim, ganha eleição. E foi falando na cabeça da minha mãe. E automaticamente foi falando na cabeça da minha mãe, a minha mãe falando na minha. Sua mãe queria. Minha mãe queria. Tomou gosto daquilo ali. Cheguei, cara, um dia, aí na época, o ex-prefeito, Ângelo Tadeu, me convida para fazer parte do partido. Gente, a gente tem que ser sincero. Eu hoje sou grato demais ao Ângelo Tadeu. Pelo conhecimento que ele me trouxe da política. Me deu vários conselhos. Ele, bem dizer, me apresentou a política. Porque ele me convidou, eu recusei. E aí, na hora que eu estava saindo da casa dele na época, encontrei com um determinado ex-vereador, que ajudei ele na campanha dele na época. Ele foi e virou para mim e falou assim: olha, a chance que vocês tinham de ter um vereador no bairro da Lua era essa, que eu não estou candidatando. E eu ajudei o cara demais, cara. E aquilo ali me doeu, sabe? Eu virei para ele e falei assim: olha, eu vou te provar então que a metade dos seus votos foi eu que te dei. E na época ele foi eleito com 800 e tantos votos. E aí voltei lá pra dentro da casa de Tadeu e dei meu nome. Não, Tadeu, pode pôr meu nome aí, eu vou candidatar. Ele falou assim: Marcinho, só sobrou o partido PL, 22. E os outros 3 você escolhe. Eu falei: não, põe aí 22-022. Era o meu nome na época. Fui lá, dei meu nome e saí. Cheguei lá em casa, mamãe, candidatei. Sério? Sério. Mas como eu trabalhava no depósito, eu comecei a fazer campanha só ali dentro do bairro e tal. Chegou a eleição, o resultado veio. Um resultado expressivo, bom para quem foi a primeira vez, mas ao mesmo tempo um resultado de quem não trabalhou de verdade. E eu sou sincero, teve amigos meus que nem sabiam que eu era candidato. Pessoas que não moravam no bairro. Então não tive aquele foco. E aí eu tive um número de votos de 398 ou 388, não sei na época. E aí, um dia antes da eleição, eu virei pra minha mãe e falei assim: ó, mãe, ó, eu vou candidatar, já tá tudo certo. Mas se eu tiver menos que 300 votos, nunca mais eu mexo com política. Ainda falei assim com a minha mãe. No dia da eleição, acabou a eleição e eu muito conformado com os votos que eu tava e tal. Minha mãe chegou em mim e disse assim: ó, tá vendo? Você tem potencial. Você teve 388. 88 a mais. Você falou só 300. E olha que você nem trabalhou direito. E aí eu fui tomando gosto daquilo ali, rapaz. Aí tive a oportunidade de trabalhar, né, no executivo na época, na gestão da Heloísa de Tadeu e Ana Paula. Tive a oportunidade. Aí trabalhei esses 4 anos e sempre focado na política. Aí e é um conselho. Aí você já trabalhou pensando na outra pensando já no aí próximo pleito. É. E é um conselho que eu deixo para quem quer candidatar. Porque eu falo que eu não tenho vaidade com isso. Ano, não, né? Não deixa pro último ano, não. Porque aquele ditado é certo. Quem não é visto não é lembrado. Então, se o cara quer, ele tem que planejar. E aí eu trabalhei esses 4 anos já buscando a política, com a ajuda dos parceiros e tudo mais. E aí chegou a eleição.
Chegou o período da eleição, trabalhei dobrado, fiquei 45 dias, acordava 5 horas da manhã para pôr banner na rua e dormia meia-noite para recolher os banners 9 horas da noite. Todo dia. 45 dias de pau riado, desse jeito. Todo dia. E aí veio a vitória. Esse ex-vereador que você falou aí, você foi nele depois? Falei assim, e aí, meu amigo? Você acredita que não, cara? Você Porque não- eu sou um cara que não sou muito de guardar rancor das pessoas. Passou. Eu tenho aquilo ali, eu tenho isso pra mim, eu tenho essa história pra mim, mas eu tenho mais ela como um incentivo, uma Aprendizado. superação, do que uma vingança, Aham. entendeu? Mas querendo ou não, provei pra ele o meu potencial. Só isso. E não só pra ele, mas outras pessoas também que criticaram e que a gente, né, infelizmente o mundo da política é assim. E aí, ô Marcelo, eu vou tocar num ponto aqui muito importante, porque muitas pessoas hoje vê a gente trabalhando ao lado do Emiliano, o atual prefeito, e pode até criticar, né? Pô, Marcinho, você era o menino de Tadeu e tudo mais. Mas como eu sou uma jovem promessa na política, o prefeito hoje que está no executivo também é. É um cara novo que está chegando agora. Então, do mesmo jeito que eu queria e tive a oportunidade, eu acho que ele também tem que ter essa oportunidade. Então, não tem o porquê a gente trabalhar contra, batendo a todo momento, mas sim tentando fazer caminhar. É. Mas sou um Política, cara né, muito velho? correto. Além da política, eu sou um cara muito correto. Na hora que eu vejo erro, eu não omito de falar o erro. Entendeu? Não omito de falar o erro. E a política é muito, por nós ser uma cidade de grande número de população, mas entre aspas pequena, é uma cidade que as coisas correm muito. Uhum. E essa semana para nós foi muito difícil a questão do pedágio, mano. Muitas pessoas bateram, que tem só um vereador que apoia o pedágio. Realmente é uma situação muito difícil que não requer somente para o vereador, mas cabe a nós, por estar na ponta da lança, trazer resposta para a população. Porque o governador ele não vai na porta do eleitor pedir voto. É eu que vou, eu que sou o vereador. Entendeu? Então eu sou o porta-voz do executivo, eu sou o porta-voz do governo, porque a gente está na política. E a política engloba o governo, federal, né, estadual, municipal, tudo. Então, assim, muitas das vezes a gente é apedrejado por causa disso, por não posicionar. Mas eu sempre fui um cara, não de estratégia, mas sim um cara que sempre observei o melhor tempo de posicionar para não agir com emoção e sim com a razão. Então, no tempo certo, eu posiciono. E você mesmo é testemunha disso. Todos nós, vereadores, fomos para o trevo, fizemos vídeo, Claro. né? Assinamos as proposições que o vereador Gael levou até o Tribunal de Contas. E isso é um grande passo. Nós estamos fazendo o papel dentro da legalidade, né? Mas se for preciso de amanhã a gente ir para a rua, a gente vai. Mas hoje, nós somos contra o pedágio. Todo mundo, né, cara? Todos os caras com sã consciência é contra. Eu acho que foi o Arlen que falou, foi a Cíntia, não lembro quem falou. Assim, todo vereador, O Arlen. é óbvio que ele é contra o pedágio. Não, É. não tem um vereador que é tantão ao ponto de falar assim, não, eu sou quero a favor. pedágio. Agora, pelo que eu vejo assim, de vocês estão olhando uma situação mais ampla, né? Você tem as situações lá no bairro da Lua, você tem que olhar muita... Porque é o seu povo. É. Então, assim, além do... Não que você é um vereador do bairro da Lua, mas obviamente você tá Meu muito de eleitorado olho é lá. lá. É. Por causa do meu Seu, eleitorado. como diz, seu curral Isso. eleitoral tá lá. E aí, eu entendi mais ou menos isso que o Arlen quis dizer. Entendeu? E é um fato. E é isso, cara. Então, assim, o ser vereador a gente só conhece depois que a gente é. Quando a gente tá de fora, é muito fácil. É muito diferente. do que É você muito pensou? diferente, muito diferente. Pra melhor ou pra Você não tá entendendo. Você não tá entendendo, Deve é ser muito pra diferente. pior, né? Porque é uma Se o cara não pressão- tiver sabedoria, o cara se perde. Uhum. O cara se perde, o cara dá depressão, o cara fica ruim de saúde. Se o cara não tiver sabedoria, se perde. Por quê? Ele não tem como saber administrar o tempo dele. E se ele perder essa linha de saber administrar o tempo, ele vira um refém da política. E é aquilo que eu comecei falando. Antes de eu ser o Marcinho vereador, eu já era o Marcinho da Lua lá atrás. O menino que brincava de bola na rua, que conversa com todo mundo.
Entendeu? Uhum. Então eu prezo muito por isso. E, como a gente fala, ser vereador não é pra amador, não, cara. É difícil. Nossa Senhora. É difícil. Misericórdia. Eu falo Vai que ser dos difícil novatos. demais. Eu sempre falo isso, né? Tem essa fala. Dos novatos, eu sou o mais velho, porque eu era fominha demais de câmera. Antes de eu ser vereador, todo dia eu tava lá na reunião da Câmara, assistindo, participando, entendeu? Estudei pra estar ali, entendeu? Isso é um negócio legal de falar, que eu te conheço há um tempo e não sabia. Você tem formação, né? Isso. Qual formação? Formei em gestão pública. Olha que doideira. Não, é um curso à distância, né? Mas que me ajudou muito em questão de licitações, né? Esses pontos burocráticos. Porque muita gente acha assim, o vereador, só de ser conhecido é pode ser vereador. Não. Muita gente fala assim, o cara é conhecido. E vira vereador fácil. Mas chega lá dentro, cara. Quando você entra nas comissões mesmo, igual tem as comissões. Quando você entra de presidente ou vice, ainda é tranquilo. Mas como você cai para relator, meu amigo, relator não é fácil. Hoje eu faço parte de 3 comissões. A mais importante é a de finanças. Hoje eu não sou o relator, sou o vice-presidente. Inclusive, saí de uma reunião agora de finanças. Quem é o relator? O Alex. Um cara de grande sabedoria. Os relatores dele, nada, nós não barra nenhum. Porque ele é um cara rígido e, ao mesmo tempo, sensato. Correto? Então, ou seja, ser vereador não é ser só conhecido. Você tem que ter um jogo de cintura, senão você se perde. Uhum. Porque muitas das vezes pessoas têm o vereador como um cara que é só procurar que ele vai ajudar. Mas tem hora que a gente não vai ter condição. Não cabe a mim essa ajuda. Não está nas minhas mãos. Uhum. E até o não você tem que saber falar bem falado. Entendeu? E eu imagino que essa diferença para o povo de você, Marcinho, tô precisando de tal coisa, mas eu não posso fazer, eu sou vereador. E as pessoas não entendem, né, cara? As pessoas não entendem a diferença do que faz uma prefeitura. As pessoas, sim, boa parte, não todas, o que faz a prefeitura, o que faz um prefeito, o que faz um vereador. E isso deve ser muito difícil. Demais. Tem muitas pessoas que você pergunta a ela hoje, qual que é o papel do vereador? Elas não sabem te falar. Não sabe. Entendeu? Não sabe qual que é a diferença do executivo pro legislativo. Então é nesse momento que o vereador sofre. Mas eu tenho algo comigo que eu nunca vou esquecer. Toda crítica, eu levo essa frase, ainda fiz quando eu era mais novo, eu fiz até um adesivo desse jeito. As críticas fazem parte do show. Porque todas as críticas, quando ela não é construtiva, ela vem de uma pessoa que não faz nem isso aqui daquilo que você faz. Você já notou isso? Uhum. Sempre vai ser assim. Ou vai ser uma crítica que realmente vai ser construtiva, igual eu mesmo, já critiquei você, já te dei uma crítica construtiva, e você aceitou. Claro. E melhorou. Correto? Uhum. Mas só que vai ter pessoas que vai te criticar, mas não faz nem um pouco o que você faz. Te criticando não pra você melhorar, mas sim pra você tentar desanimar. É. Entendeu? Uhum. Pensa, se na sua trajetória toda que você passou até hoje, se você fosse ligar pras críticas, você já tinha parado no meio do caminho. Tinha. Entendeu? Você não segue, não. E ontem eu tava conversando com o presidente da Câmara, o Rafa, e a gente falando da nossa vida, só nós dois conversando. E ele falou uma coisa que eu nunca mais vou esquecer. Ele falou assim, Marcinho, eu cheguei num ponto tão cansado que eu precisei de tirar um tempo só pra Deus, e Deus me falava que o melhor plano não era desistir. Porque muitas das vezes a gente acha, não, o melhor plano é desistir, parar. E nem Largar sempre tudo. ele vai ser o melhor plano. Desistir nunca vai ser o melhor plano. Então, o recado que eu deixo, se você tem um sonho, corre atrás. Porque hoje, eu tô realizando um sonho. Porque eu sonhei ser vereador um dia. Sonhei e trabalhei para estar aqui. Só quem esteve perto de mim de verdade sabe o tanto que eu almejava isso aqui. E nesse momento, na hora que você tá naquela correria para chegar no seu objetivo, é o momento que você mais vai conhecer quem é quem. Porque tem pessoas que estão perto de você e que você confia, até mesmo abre seus sonhos para ela, mas ela mesmo não acredita no seu sonho, não tá com você nesse sonho. Uhum. Mas só que é muito interessante. Do mesmo jeito que tem pessoas que estão do seu lado, que não acreditam nos seus sonhos, Deus envia pessoas para te dar a mão,
pra almejar seus sonhos junto com ela. Cara, eu te conheci na zoeira. Você é da zoeira, brinca, canta e tal. Tô observando um negócio, velho. Você tem berço pra cacete, bicho. Você é um cara que tem uma base, né? Tem. É isso que eu tô falando, é o processo. É o processo. Eu vivi muita coisa. Eu, com 14 anos, eu trabalhava em Lava Jato, lavando carreta de resíduos. Seus pais foram importantes nesse processo? Demais. Por quê? Meu pai e minha mãe nunca deixou eu pagar uma conta de água dentro de casa. Então nós decidimos trabalhar por vontade própria. Eu e meu irmão. Então, aquele dinheiro que eu recebia era só para meus luxos. O que era meu luxo? Era comprar um tênis, era comprar um relógio. Na época que eu tirei carteira para mexer no meu carro, fazer isso, rebaixar, pôr roda, fazer coisa de menino, coisa de jovem. Então, comecei a trabalhar muito cedo. E agora me fez lembrar uma memória, que trouxe uma memória, algo que eu nunca esqueci na minha vida, Marcelo. Eu trabalhava no depósito de construção. E aí, nas minhas orações, eu tinha... A Rocinha é uma empresa muito grande aqui em Leopoldo. E eu conversando com um funcionário um dia da Rocinha, ele virou pra mim e falou assim: ô Marcinho, o nosso salário hoje lá tá R$3.500, tal. E eu comecei a sonhar com aquilo ali, com aquele valor, o valor de salário. Comecei a sonhar. Ô Marcelo, eu cheguei num período da minha vida que o carro que eu sonhei, do jeito que eu sonhei, Deus me deu. A moto do jeito que eu sonhei, até a cor, Deus me deu. E o salário que eu sonhava, Deus me deu. Eu lembro que um dia eu tava numa pilha de tijolo, carregando tijolo no caminhão sozinho. E eu chorava pedindo a Deus para abrir as portas. Porque eu tive um acidente na minha mão e que eu não tenho mais, não dobro mais a mão. Você vê que tem um limite, né? E nesse não dobrar a mão, eu não conseguia tanto carregar mais tijolo. Mas eu precisava do serviço. E aí, cara, eu chorando, pedindo a Deus para me tirar dali. E aí, passou tudo, eu comecei a trabalhar. Aí eu cheguei num ponto que eu olhei para trás, eu sempre falava isso, porque lá na garagem de obras, no setor de obras onde eu trabalhava, no mandato passado, eu era o cara que fazia oração todo dia pela manhã. Juntava a turma todo dia, que é propósito de Deus também esse momento, que foi uma história que começou orando lá no monte sozinho, Deus tocou no meu coração, eu cheguei lá embaixo, trouxe a ideia, todo mundo acatou. E dali saiu vários testemunhos. Porque o Covid veio e arrebentou muita gente em 2020. Em 2021, ainda tinha restou do 2020. Ainda tinha muitas pessoas ainda tendo Covid, internado. E aquele momento de oração trouxe muito testemunho. E aí eu sempre falava isso lá na oração. Falava assim, gente, eu sou grato a Deus porque o carro que eu pensava, eu sonhava em ter uma Palio Candy azul com as rodas 17. Deus me deu uma Palio Candy azul com as rodas 17. Eu sempre sonhava, quando eu era menino, tinha um vizinho da minha mãe que tinha uma Fan 2008 prata. Leandro que chamava. Chama, né, na verdade. Uma Fan 2008 prata. E eu via ele andando pra lá e pra cá. Na verdade, a dele era preta. Mas na Honda daquela época, saiu a prata. Eu falei, não, a prata é tão bonita, meu sonho é ter uma prata, tal. Deus foi lá e me deu uma Honda 2008 prata. Vendi ela, foi o quê? O ano passado? O ano passado que eu vendi ela. Então, assim, tudo que eu sonho, tudo que eu almejo, Deus me dá. Graças a Deus, cara. Tudo Deus me dá. Então, eu sou mais do que grato a Deus. E essas lições que a gente traz no dia a dia são as bagagens. Porque essas experiências que a gente tem, que nos faz dar valor todos os dias, na onde que a gente tá. Entendeu? Tem hora que a gente pensa em desistir, mas na hora que a gente olha pra trás, assim, pô, eu já passei por coisa demais, mano. Vou desistir agora? Você é doido? Vou seguir pra frente. Porque tudo que eu passei me trouxe sabedoria e eu tô na onde que eu tô. O que tá pra frente ainda é melhor ainda. Então eu prefiro andar pra frente do que eu regredir, voltar pra trás. Entendeu? E isso me faz todo dia levantar e correr atrás do meu sonho. Correr atrás do meu objetivo. Uma coisa que eu nunca deixo pra trás. O meu tempo com Deus, mano. Porque se não é por Deus, não é por ninguém. Não é por nada, nada. Indiferente de religião. Sou um cara que respeito qualquer religião. Mas muitas religiões é baseado em Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus Cristo. Deus, Criador do céu e da terra. Entendeu? É isso, mano. Quando você põe Deus na frente,
as coisas acontecem. Mas é preciso a gente passar por luta. Sabe por quê? Porque se a gente não passar por luta, a gente não dá valor às coisas. Se a vida da gente for só bonança, não tem por que buscar Deus. Pra quê? Vou buscar Deus, minha vida tá boa demais, vou buscar Deus. Mas na hora que nós, seres humanos, tem essa falha. Na hora que as coisas apertam, é que a gente procura a Deus. Mas é esse momento que a gente tá mais sensível, é que a gente escuta a voz do Senhor, mano. Entendeu? É preciso esse tempo. Deixa eu te dar um exemplo dentro da Bíblia. Se Jó e José soubesse que para Jó restituir tudo em dobro que ele tinha que passar por tudo que ele passou, ele não queria restituição tudo em dobro. Não é isso? E se José soubesse que para ele ser governador, ele tinha que passar por tudo que ele passou, ele não queria ser governador. Então, se eu soubesse que para ser um dia vereador tinha que passar por tudo que eu passei, eu não queria passar, mano. Mas eu sei que para mim um dia ser prefeito, deputado, o que for, eu vou ter que passar por muita coisa ainda. Mas o que vai me levar até lá? Minha fé em Deus. Porque José, tanto José quanto Jó, os caras não negou a Deus não, filho. Passou por tudo, de pau arriado e firme com Deus. Jó perdeu tudo, perdeu filho, perdeu tudo. A mulher chega, não, nega esse Deus que você segue aí. Falou, o quê? Negar Deus? Pra quê, só? Deus foi lá, restituiu em dobro. José jogou ele lá dentro do buraco, foi pra cadeia, chegou lá, revelou sonhos, virou governador. Mas sempre com Deus. Então, tipo assim, o que me espera lá na frente, eu não sei. O que me move, sabe o quê? Só uma coisa. É que Deus vive. E eu posso crer no amanhã, filho. O amanhã só pertence a Deus. Mas eu tenho fé que vai trazer o melhor. Pra trás eu não quero voltar. Quero ir só pra frente. E se amanhã Deus não quer eu mais na política, eu vou sair da política. Passar fome? Não sei. Mas uma coisa eu não vou perder. A fé em Deus. Entendeu? É isso. A ideia é essa. Ter fé em Deus. O resto, Deus manda. Chega na porta da gente e fala assim, toma, Deus mandou te dar. Claro, tem que ter o nosso esforço. Mas tem hora que o nosso esforço, juntamente com a fé, nos traz coisas que a gente não espera. Talvez você pensava somente ter um filho. Deus te deu 3, filho. Aí você fala assim, mas será que eu vou ter condição de tratar de 3 meninos? Tem. Dá um jeito. Deus te dá, mano. Ele te deu os filhos, ele vai te dar condição. Entendeu? É isso, a lei é essa, a linha é essa. Os momentos mais difíceis da minha vida, velho. Eu sempre confio em Deus. Os momentos mais difíceis da minha vida, cara, eu não sei como as coisas iam acontecer. Na hora que o bicho tava pegando, aparecia um frila. Aparecia um frila. Você fala assim, depois que passou, você para pra pensar e fala assim, não tem cabimento, não. Os negócios do nada, cara. Eu recebi uma ligação, cara, tô precisando de um frila aqui, você pode? Posso. Então vem pra cá. E você ia fazer o frila, pegava o dinheiro, esse dinheiro pagava o negócio. Assim. Eu passei 10 meses da minha vida, quando eu comprei minha casa, eu lembro como se fosse hoje. Comprei a minha casa, dei um carro que eu tinha de entrada, e peguei o financiamento que já estava em andamento e financiei o resto da entrada. Eu recebia, Marcelo, no depósito R$1.500. Eu pagava R$1.500 de prestação. 1.000 da prestação da entrada e 500 da prestação da casa. Mas foi os 10 meses que eu mais aprendi na minha vida. Não comprei uma cueca, mas foi os dias que mais tive fartura na minha vida. Sabe por quê? Porque eu tinha fé em Deus, mano. Deus não deixava faltar, ele sempre supria. E ó, eu pagava isso tudo e ainda andava de carro do jeito que eu gostava. Comia o que eu queria, entendeu? E é isso. E até hoje eu sou assim, cara. Graças a Deus, Deus não me deixa faltar nada, nada. E eu não posso ser egoísta ao ponto de falar assim, me falta isso. Nada me falta. E o mais importante eu tenho, cara, é a saúde. E esse dia eu fiquei impressionado, porque agora eu tô cuidando mais da minha saúde. Voltei a ir pra academia, né, tem diminuído algumas coisas, mas eu fiquei muito impressionado. Um cara de 30 anos, obesidade grau 2, que é o que eu tô nela hoje, não ter um problema de saúde sequer. Meus exames, fiz mais de 19 folhas de exame. Nenhum deu fora do normal. E assim, é o momento que eu mais louvo a Deus, ainda mais por isso, mano. Porque além de tudo, Deus ainda tem me dado
O que é mais preciso é a saúde. Porque a saúde é algo que a gente não se compra. E o Covid veio para nos mostrar isso. Então não tem o porquê ter soberba, porque o soberba precede a queda. Tem muitas pessoas que deixam assim, o dinheiro subir para a cabeça, a condição financeira subir para a cabeça, mas a gente nunca pode esquecer que o dinheiro não compra a saúde. O Covid veio para nos mostrar isso. Milionário aí foi todo. Agora tem gente que não tinha condição nem de ir pro médico, tá vivo até hoje. Entendeu? Então o negócio é fé em Deus. Só fé em Deus, e mais nada. Deixar que Deus toque no nosso coração. Você vai ver eu falando assim, Marcelo, eu sou humilde. Pra que eu vou falar isso? A pessoa, quando é humilde, não é aquela que se diz ser humilde. É aquela que as pessoas dizem. Que as pessoas dizem que ela é humilde. Entendeu? Mas humildade também não vem de porcaria. Não vem de miséria. A humildade vem do seu ser. Como é que você conduz a situação? Isso sim é humildade. Humildade não é você viver debaixo de sujeira e muito menos você viver debaixo da desgraça. Isso não é humildade. Isso é miséria. É diferente. Cara, me conta uma coisa aqui. Como é que você... Mas eu vou mudar um pouco de assunto. Como é que você joga bola bem desse jeito? Porque nós jogamos bola um dia, aí eu vi assim, eu tava assim, nossa senhora, que pichotagem que vai ser isso aqui. Você joga pra caralho, velho. Deixa eu falar com seu pai joga bola? Meu pai jogava bola demais. Os amigos dele da época falavam comigo, deixa eu falar comigo com meu irmão, se vocês puxar 10% do que seu pai jogava, vocês eram profissional, vocês eram craque. Meu pai era jogador, mas só que machucou o joelho muito novo. E por não ter condições de manutenção, na verdade, porque nós também é quase que uma máquina, precisa de manutenção. Meu pai, por não ter condição, ele teve que parar de jogar bola, cara. Aí foi que ele engordou e tal. Não aguentou mais de jogar bola. Mas seu irmão joga bola também? Meu irmão joga, brincando com nós assim, peladinho, mas joga. Bom de bola? Bonzinho, não é ruim não. Mas assim... Não é ruim não, cara. Mas só que é o seguinte, a diferença minha é o seguinte, é o diferencial que se faz eu me destacar é o quê? Que além de eu ser um pouquinho bom de bola, eu sou chato. Você fala? Eu sou chato. Eu me acho bom de bola. É diferente, mano. O cara que você acha bom, ele faz com que as pessoas achem ele bom também, mano. Acredita que ele é bom. Se eu falar que qualquer pessoa que não me conhece, entra no meu Instagram e pega lá, tem lá nos destaques, tem lá entrevista de futebol. O cara vê eu dando entrevista de futebol e fala assim, cara, esse cara joga bola demais. Esse cara é craque. Mas como vai ver na prática, eu só sei fazer gol. Eu fico lá na frente, paradão. Chegou, eu guardo. Isso você pode ter certeza. Mas se não chegar, correr lá atrás dela que eu não vou. Entendeu? Então é isso, mano. Além de eu ter noção de futebol, eu sou um cara chato. Eu me acho jogador. Fala, bicho. Chega, você vê lá na nossa peladinha como é que eu chego à banca de jogador? Chego mochilão de lado. Mochilão, pagode, entendeu? No carro. Mochilão do lado, pagode no carro. Isso é quando não chega um fone no ouvido, né? Tem no pescoço. Viagem, entendeu? E chega aquela marra, todo cara fala assim, pô, esse gordinho não é jogador, esse cara já foi jogador, porque não tem a passada dele. Entendeu? É isso, né? Meteu uma passada na pista, o cara fala assim, esse cara é bom. Entendeu? É isso, cara. Me conta aqui. E os vereadores lá da Câmara? Qual que é o mais especial, assim, um companheiro? Porra, talvez eu vou te colocar numa situação complicada, porque tem 12 opções ali, você vai falar só de um. Mas é aquele cara diferente. Olha, na verdade, hoje eu tenho 2 caras que é diferentaço. Assim que eu me abro, não só profissionalmente, mas também familiar, pessoalmente mesmo, sabe, da minha vida, me aconselha. 2 caras. Esses 2 caras, eu passei por um período difícil há pouco tempo aí, e eles me ajudaram muito, mano. Muito, mas muito mesmo. Que é o Ratinho. Não, achei que você ia falar do Guilherme. E o Arlen. Achei que você ia falar o Guilherme e o Arlen. O Guilherme é um cara bom, me aconselhou muito. Mas o Guilherme também, ele é igual eu, novo, né, mano? Então, tipo assim... Ah, não, entendi. Porque o Ratinho e o Arlen são mais velhos, né? Uns caras mais velhos. Pra aconselhar. Já passou, talvez o que eu tô passando, o que eu passei, e o Guilherme talvez está passando também agora, ou passou, os caras já passaram há mais tempo atrás, então os caras têm carga. Não só pessoal, mas como profissional. Então o Ratinho e o Arlen, mano, os caras, tipo assim, e o Rafa também é um cara bom.
Mas só que o que eu mais tenho afinidade mesmo é com esses dois, entendeu? E eu tiro base por último período que eu passei agora de, assim, não de dificuldade, mas de um momento pessoal que eu precisei de ter muita sabedoria, entendeu? Pra não cair nem num momento assim de estresse, de depressão e tudo mais. E eles me ajudaram muito, mano. Os conselhos, os caras me ligavam todo dia. O Ratinho me ligava todo dia, mano. Todo dia o Ratinho me ligava. E aí, Marcinho, como é que você tá? Ô, neguinho, vamos ler comigo. Entendeu? É isso, mano. Assim, dos vereadores é ele. Agora o Guilherme não. O Guilherme é meu amigo, mas nós dois é molecão, mano. Nós dois sabemos zoar um ao outro e pronto. Nossa senhora, e quando começa, misericórdia. É difícil falar sério, né? Nossa Nós dois é difícil. senhora. É raro você vai ver eu conversando com o Guilherme, nós dois sério. É. Sempre a gente tá zoando um ao outro, brincando. Então, tipo assim... O Guilherme é engraçado, cara. É. Esse dia pra trás, eu tava passando no corredor assim, ele tá na sala, né? E ele tá na situação assim, e ele rindo, velho. E eu falei assim, bicho, como é que esse cara tá conseguindo rir nessa situação? Porque se fosse eu ia tá puto, velho. Tá de cara fechada, tentando discutir, ele tava conversando com uma pessoa, sério, uma conversa séria. E ele rindo, velho, com a risada do Guilherme, com a risada amarela. Depois eu falei assim, bicho, como é que você consegue, cara? E ele rindo, o Guilherme é muito engraçado. Né? Ele é. E é um cara, assim, que nos surpreendeu bastante, né, mano? O cara veio do nada pra política e hoje é uma potência muito grande na nossa cidade, na política. Eu lembro quando o Guilherme tava O cara entrando, é uma potência muito grande. ele ia em todas as reuniões, ele aprendia detalhes. Isso, ficava atento a detalhes. e além disso, você passou por muitas pessoas que desacreditaram. É. Porque, querendo ou não, eu também fui eleito nesse partido, então nossa história é quase que a mesma. A gente veio, já entrou de cara num partido muito forte. Porque na história da cidade, o MDB sempre foi um partido muito forte. E um partido que faz cadeira. Mas só Você que é um elegeu partido pelo muito... MDB? É, pelo MDB. Ah, a primeira foi no PL. A primeira foi no PL. Aí depois você foi Aí pro depois MDB. E assim, eu conversando com algumas pessoas que foi candidata ali pelo MDB, pessoas, do mesmo jeito que pessoas falaram que não ia dar, outras pessoas falaram, não dá, você tem voto pra ir no MDB. Uhum. Entendeu? E aí eu fui pelo MDB, cara. Então o Guilherme também foi assim, ele veio num, assim, o cara que nunca mexeu com política, e do nada entrou na política, veio no partido e já se elegeu da primeira, bum. Mas ele trabalhou para aquilo ali. Uhum. E a prova do trabalho dele foi nas últimas eleições aí, o tanto que ele subiu de voto. Aumentou a votação. Entendeu? Aumentou a votação. Então, ou seja, ele é um cara, um potencial muito grande na política. Muito grande mesmo, né? E profissionalmente é um cara que talvez, né, é uma pessoa certa para nos aconselhar. Mas quando você me pergunta de pessoas que eu tenho mais afinidade, aí eu trago pro meu lado pessoal, por ter carga de idade, o Ratinho mais o Arlen é essas pessoas certas. Não que eu não tenha amizade com o Guilherme, que eu não gosto dele, mas essa é a linha, entendeu? Os dois, a carga que eles carregam é uma carga mais firme, mais pesada. E que tem mais experiência. E que soube me trazer experiência naquele momento que eu mais precisei. Entendeu? Aqui, caminhando pro final, já passamos de 1 hora. Me conta uma coisa aqui. O que você quer deixar para essa vida, para esse mundo? O que você vai deixar pro Bairro da Lua, para Pedro Leopoldo, pro Brasil, pro mundo? Eu, cara, prezo por sempre. A minha família toda foi assim. É muito ruim quando você chega num ambiente que você vê que dá uma notícia que alguém se foi e a pessoa fala, fulano já passou da hora de ter ido. Diferente de pessoas que deixam o legado, mano. Porque nessa terra, a única coisa que a gente deixa é só isso, só legado. Quem que a gente foi? O seu cargo, amanhã tem outro exercendo, entendeu? O seu carro, amanhã outra pessoa vai estar andando nele. Sua moto, sua casa, outra pessoa vai estar morando. Mas o seu legado é eterno. Vai passar anos e anos, o seu legado vai ser lembrado. Então hoje, mas assim, o que você quer deixar? Um legado de uma pessoa que veio do pouco, chegou em lugares altos, indo contra tudo, muitas das vezes, e contra todos. Mas chegou, pelo propósito de Deus. E porque, de verdade, Marcelo, hoje a gente ainda vive num mundo racista. E não é fácil a gente ver negros exercendo grandes cargos no Brasil. Então eu me sinto mais do que iluminado de ser um vereador hoje negro, que veio do pouco,
Não é um bairro, eu não considero meu bairro como uma periferia. Mas tem muitas pessoas que têm o bairro nosso como uma periferia. Mas eu não me sinto. Eu não falo que o bairro da Lua é uma periferia, porque o bairro da Lua é um bairro bom demais. Para mim, um dos melhores da cidade. Porque todo lugar hoje tem criminalidade. Uhum. Todo lugar hoje tem fome. Todo lugar hoje tem falta de infraestrutura. E o bairro da Lua só está somente no meio desses outros. Então não tem por que chamar de periferia. Eu vim do pouco. O pouco não é questão de falta, mas questão de necessário. Nós nunca teve o luxo, nós teve aquilo que nós necessitávamos. E chegou um tempo também que faltou. Entendeu? Então esse é o legado que eu quero deixar, um legado. Um cara que veio do pouco, um negro que vem do pouco, chegou no muito, mas sem esquecer de onde que ele veio. O meu legado que eu vou deixar, a pessoa fala assim, ó, teve um vereador aqui, se eu for até o vereador, como eu almejo ir na frente, mais além, pretendo muito, em nome do Senhor Jesus, se for da vontade de Deus, eu quero ser ainda, fazer parte do executivo, ser um prefeito, ser um deputado, e talvez, se eu chegar até lá, pessoas vão dizer, não, teve um deputado aqui, que saiu lá do Teotônio Batista, lá do Bairro da Lua, mano, o cara fez história, o cara ajudou quem precisou de ajudar, o cara olhou para a comunidade dele, o cara fez um trabalho de excelência, o cara foi honesto, entendeu? E deixou para nós um legado aí. Ser exemplo de vida para as pessoas. Uhum. Essa é a melhor coisa que tem. Você ser exemplo para as pessoas. Eu hoje, né, tem uma música até que fala que conquistei o respeito dos mais velhos, virei exemplos mais novos. E é isso, cara. Eu quero conquistar o respeito dos mais velhos e ser exemplos mais novos. Essa é a minha linha. Quero que crianças, pessoas que estão começando agora, tenham eu como exemplo, e as pessoas que já estão lá me respeitem pelo caminho percorrido até a chegada. É isso. Top. Pois é, acabou. Marcinho, obrigado. Tamo junto. Papo bom demais. Semana que vem a gente tá de volta. Vamos ver quem vai ser o convidado. Eu acho que o Guilherme falou que vem. Acho que aí a resenha promete ser boa também. Ele falou que tá agendado já. Vamos ver. Mas valeu. Mas não põe pra cantar, não, por favor. Canta mal? Demais. Vou tentar. Tamo junto. Valeu. Deus abençoe, irmão. Amém.